Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brauli, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas, e do Rock no Pinheiro. Tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Assim, gente, eu tô aqui no NetoCast Esportes, né? Obviamente, né? Vocês estão olhando aí, né? Acabou de passar a vinheta do NetoCast Esportes e tal, então assim. Mas eu não vou falar do acontecimento dos jogos. Eu vou falar, obviamente, sobre o não acontecimento dos jogos, porque assim.
Gente, a gente tá num surto meio grave, meio não, totalmente grave de corona, né? Coronavírus, né? Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, gente. Não acreditem em declaração aí de governante na televisão, de certo governante na televisão. O coronavírus, ele é uma doença grave, ainda estão descobrindo a cura. A partir daí já pode-se dizer que vai ser uma doença mais leve, a partir do momento que acharem vacina e tudo mais. Mas até isso, gente, vai um ano. Então, assim, desde a gripe espanhola a gente não tem um surto de uma doença desse nível que nem está acontecendo com o coronavírus. Foi uma doença que ela é grave, ela não foi detectada a tempo, ela não foi alertada, não foi tomadas as medidas, as proporções a tempo de evitar que a doença se espalhasse pelo mundo, virasse uma pandemia. E assim, é uma condição que uma condição que ela requer muitos cuidados até que comece a se achar uma vacina, um remédio e tal. E não, gente, ao contrário do que certos governantes estão falando, não tem um remédio eficaz para essa doença. Ou aquela cloro, sei lá das quantas que estão falando, que é remédio para malária, remédio para artrite. Nossa, hoje eu tô legal. Artrite e tudo mais. Gente, aquilo lá ainda está em fase de testes. É irresponsável chegar na televisão e falar que está tendo bons resultados com isso, porque é a fase de teste aquele remédio, gente. Estão esgotando o remédio para quem precisa disso, para tratamentos de artrite, de malária, etc., para usar isso como se fosse remédio para gripe. Gente, isso não é dipirona. Então, assim, só deixei essa revolta aqui para alertar que isso não é uma gripezinha e o negócio é sério. A gente o povo não tá brincando de fazer isolamento social à toa, é uma gripe séria, gente. Não cai em história de presidente que só tá pensando na economia. Então, assim, vamos lá. Falado tudo isso, do quão grave que é coronavírus e tal, a gente vai chegar então como que está isso se refletindo nos esportes, uma vez que aqui é o Netcast Esportes. Então, assim, gente, vamos lá. Nós temos principalmente 3 frentes aqui que eu vou falar. A primeira é a Fórmula 1. Gente, a Fórmula 1, eu não preciso nem dizer o que está acontecendo, porque assim, já era óbvio que ia ser cancelado. Mas 2 semanas atrás, quando participei aqui no Netcast Esportes, a gente ainda estava na expectativa de acontecer o Grande Prêmio da Austrália. Os carros, estava tudo equipado lá para acontecer a corrida. Mas assim, teve um caso de coronavírus dentro da McLaren. Se fosse acontecer essa corrida, seria totalmente irresponsável. Não tinha como garantir a segurança de ninguém lá. Então a Fórmula 1 os organizadores fizeram a atitude mais responsável possível, né? Que é justamente cancelar a corrida, né? Não tinha como. A corrida da Austrália foi cancelada e ela não vai nem acontecer no calendário caso a Fórmula 1 volte esse ano. A corrida de Mônaco, para adaptar o calendário, também foi cancelada e nós tivemos 6 corridas adiadas já. Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha e Azerbaijão. Assim, essas 6 corridas elas estão adiadas, o que significa que elas podem acontecer lá na frente. Canadá, a partir do Canadá tá tudo normal. Canadá, se tudo der certo, vai acontecer 14 de junho. Mas isso não é certo, gente. Organizadores da Fórmula 1 já estão tratando como 50% de chance de acontecer essa corrida. O que significa que já tem 50% de chance de não acontecer. E considerando que o organizador é otimista, já joga ali uns 30% de chance disso acontecer. Então, assim, Canadá já está em perigo e para a França também não dá para garantir nada. Então é isso que a gente tem pro momento, gente. Daí, a gente chega no
Isso, Fórmula 1. A expectativa deles é trabalhar com 15 corridas. Difícil acontecer, gente. Difícil. Muito provavelmente esse surto não vai... até o final de maio não tem perspectiva de melhora, porque assim... começou na China, tá? Virou um surto lá, eles controlaram. Agora foi para a Itália. A Itália agora que está tomando todos os cuidados para tentar diminuir esse surto. E na Europa já aconteceu, né? Então, assim, na Europa está no pico. Provavelmente, a partir daqui umas 3, 4 semanas vai diminuir. Brasil, né? Eu falo isso por causa do nosso governo federal, né? Que os governadores eles estão agindo muito bem, gente. Pessoalmente, aqui onde eu tô, que é o Paraná, o governador está agindo de maneira sensatíssima. São Paulo, sensato. Rio de Janeiro, sensato. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso do Witzel. Mas ele está agindo de forma sensata. Santa Catarina, sensato. Então, assim, os estados que eu estou ouvindo falar sobre, eles estão agindo de forma sensata. O que está ferrando é o governo federal, que o presidente é louco, né? Vamos perdoar, gente. Não sou obrigado a ficar falando bem de presidente que eu não gosto. Ainda mais em que eu não votei. Mas assim, gente, não dá. Então, assim, Brasil não se sabe como é que vai ser, porque tem que ver quem que vai ganhar nessa guerra nesse cabo de guerra. Se é o governo federal ou se é os governos estaduais que estão fazendo direito. Tem que isolar, gente. Não é uma gripezinha. Tem que isolar e manter todo mundo em casa, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, não tem. Ainda estão falando que porque tem que manter culto. Não tem, gente. Faz online, pelo amor de Deus. Assim, eu sei que tem a questão da fé e tudo mais. Eu sei que numa questão dessa a fé fica. Você tem que recorrer à fé, mas assim, gente, culto não, né? Faz online, pô. Tem Facebook, tem WhatsApp, isso. Meu Deus do céu, gente. Não, assim, não tem, gente. Não dá. Eu entendo quem vai lá no culto e tal. Eu entendo toda essa questão da fé, mas não tem como realizar culto agora, gente. Não tem. Então, assim, enfim, revoltas à parte, eu peço desculpa aí se eu me exagerei. Mas, assim, o Brasil também a gente tá assim. E os Estados Unidos deve virar um novo ponto, que nem foi na Itália, que nem foi na China, porque agora tá para vir o pico aí nos Estados Unidos. E, assim, então, coronavírus está fazendo seu tour, né, por assim dizer. Começou na Ásia, foi para a Europa, agora está indo para a América, e a partir daí tem que ver como é que vai ser. Então, assim, dentro disso tem que ver como é que vai ficar o calendário da Fórmula 1. Porque as regiões mais afetadas já foram afetadas, ok, mas assim, dentro disso eles vão se adaptar, é claro. Gente, entendo, tô sempre falando da perspectiva esportiva, né? Pelo amor de Deus. E daí, temos a próxima notícia, que é das Olimpíadas, porque elas não vão acontecer em 2020. Ainda tinha um quê de esperança de que esse surto ia durar até junho ali e tal, mas assim, mesmo que dure até junho ali e tenha como realizar as Olimpíadas de segurança, o psicológico vai tudo abaixo, então é melhor acontecer no ano que vem, gente. Então tem que acontecer no ano que vem as Olimpíadas, não tem como fugir disso, então assim, foi definido, foi adiado, o ciclo olímpico ele vai até 2021 e em 2021 acontecerá as Olimpíadas. A atitude mais sensata, foi tomada essa semana essa atitude. Então, em relação a isso, ok. E daí,
O futebol, gente. O futebol que é o principal esporte afetado, né? Porque é o maior, né? Afetou todo mundo, mas por questão de proporção, o esporte maior é o mais afetado, porque ele é maior, enfim. Sabe aquela questão do quanto maior a queda, maior o tombo? Então, é isso com o futebol. O futebol, gente, tá tudo cancelado. Assim, vamos trabalhar em questão de Europa e Brasil, que é onde interessa pra gente. Europa. Eurocopa não vai acontecer esse ano, vai ficar pro ano que vem. Champions League. Champions League aconteceu já 4 confrontos dos 8 e ainda estão vendo o que fazer com os outros 4. Então, a perspectiva é que a Champions League e os campeonatos europeus em geral, como que vai acontecer? Porque os campeonatos europeus, os campeonatos nacionais lá na Europa, campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato inglês e tal, estão ali com as suas 6, 7 rodadas faltando. E daí tem que ver como que vai fazer isso, como que vai fazer com essas rodadas. Se vai ter campeão, se não vai... se vai ser o campeão conforme as rodadas ali, se essas rodadas vão ser disputadas, se não, se os campeonatos vão ser cancelados e tal, como que vai fazer. A perspectiva é com 2 frentes, principalmente. 3, aliás. Primeiro que esses campeonatos não vão acabar assim, né? Sem campeões. Isso já está definido. Sem campeões se não tiver as rodadas que faltam. Daí seria sem campeões e tal, e só não teria rebaixamento, só quem tá ali nas divisões de baixo subiriam, tipo, os melhores ali. Isso seria a perspectiva. A outra é fazer 2 temporadas em 3, por assim dizer. Que assim, essa temporada 2020 iria ali até o final de 2021, faria uma temporada 2021-2022 um pouquinho mais enxuta, e daí a temporada 2022, 2023, etc., iria acontecer normalmente. Então, tipo, a temporada 2020, 2021 ficaria afetada, 2021, 2022 também, e a 2022 para frente iria acontecer normal. Dentro disso tem que ver também como que faria com os atletas. Porque assim, gente, os atletas, perdão, gente, é tanta coisa que eu tô falando que eu até me confundo. Mas assim, na Europa, como a temporada termina em junho, julho, os contratos dos atletas vão até ali, né? Então tem alguns contratos de atletas que estão acabando. E tem que ver dentro disso como que vai fazer com esses contratos. Se os atletas eles vão topar, estender até o final de uma provável temporada e tal, que tem que acontecer. Se os atletas se iria jogar com quem tiver e tal. Como que faria em relação a essas temporadas, esses contratos? E é isso, para a Europa é isso. Então, num panorama geral é isso. E, gente, chegando no Brasil aqui, assim, vamos sugerir na expectativa mais otimista que esse negócio dure 1 mês e meio, 2. Que é a previsão mais otimista para o momento. Caso atrase isso, assim, gente, a expectativa é de acontecer que nem o Campeonato Brasileiro de 2002, que era um turno, quartas de final, semifinal, final. Isso. Daí, essa seria a perspectiva mais otimista, tipo, tiraria um turno do Campeonato Brasileiro e aconteceria um turno e tal. A outra perspectiva, fazer que nem a Europa vai fazer, né? Tá pretendendo 2 temporadas em 3, tipo, fariam um 2020, 2021 ali, 2021 um calendário um pouquinho mais enxuto, 2022 normalmente, então seria isso. E, bom, daí as perspectivas mais pessimistas vão indo, né? Vai longe nessa história. Então, assim, gente, em relação ao futebol é isso. Traçando um panorama geral, eu acho que é isso.
Então, agora eu fico indefinitivamente fora do ar, né? Em relação aos esportes, a gente fica indefinitivamente fora do ar, né? Porque, enfim, conforme for surgindo um boletim ou outro e tal, eu aviso o Neto, eu mando um áudio para ele e tal, e colocamos aqui. Mas a princípio o que tem para falar do NetoCast Esportes é isso, não tem mais. Não tem mais nada para acontecer lá para frente. Então, assim, quando tudo tiver acalmado, esperamos que seja em breve, né? Esperamos que os nossos queridos governantes reflitam um pouco sobre isso, que não é uma brincadeira, que é uma coisa séria o coronavírus, e que a gente possa tomar as medidas preventivas necessárias para que a gente saia disso quanto antes. Para que não tenha tantos mortes, não tenha tantos contaminados, etc. E vamos torcer, né, para que a ciência possa agir a nosso favor e tal, né? No momento é testes, que nem o presidente da Organização Mundial de Saúde falou. É teste, gente. Teste. Não tem muito o que fazer. Não tem mais nada para fazer agora. Então é isso, gente. Esperando que melhore e tudo. E assim, gente, tomem as ações preventivas necessárias. Gente, lavem bem as mãos com água e sabão. Quando não tiver no lugar com água e sabão, vocês passem o álcool em gel ali. Cubram o rosto quando for tossir ou espirrar, ou com a parte de dentro do cotovelo, por assim dizer, aquela parte entre o braço e antebraço, ou com um lenço, preferencialmente um lenço. Se estiver sentindo qualquer sintoma, use uma máscara para não contaminar a pessoa do lado. Pelo amor de Deus, gente, não vai espirrar ou tossir no amiguinho, pelo amor de Deus. E nem no inimigo, pelo amor de Deus também, gente. Mais importante, fiquem em casa. Nesse momento a gente precisa de isolamento social, porque assim, se a gente reduzir em 75% o isolamento social, uma pessoa deixa de contaminar 300, porque assim, ela contamina 15 que vão contaminar 300, a matemática é mais ou menos essa. Ela deixa de contaminar 300 na segunda leva, por assim dizer. Ele contamina uma leva, que essa leva contamina outra leva. Então ele deixa de contaminar 300 pessoas na segunda leva para contaminar duas, três. Então assim, a gente precisa reduzir a gente precisa aumentar o isolamento social e deixar mais gente dentro de casa. Então fique em casa, só sai em caso de extrema urgência. Preciso ir no mercado. E se você for grupo de risco, pede ajuda para alguém. Não tenha vergonha com isso, gente, pelo amor de Deus. Então assim, isolamento social, muito cuidado, lavem bem as mãos, enfim, tomem todos os cuidados preventivos necessários. E todos juntos, mas separados, né, claro, contra o corona. Gente, um boletim NetoCast Esportes fica por aqui. O tempo que for necessário, né? Em breve eu acho que estamos de volta. Um abraço, gente. Até um dia aí. Tomara que o quanto antes. Tomara que toda essa situação passe. E, gente, economia, esportes, que nem esse boletim, fica tudo em segundo plano nesse momento. Dane-se a economia, dane-se a empresa de hambúrguer, dane-se a empresa de loja lá, que tem uma estátua da Liberdade, dane-se o apresentador do Aprendiz, que andaram falando merda a respeito disso, que não pode parar a economia. Gente, dane-se a economia nesse momento. O importante é vidas, e as vidas têm que ser preservadas. Não voltar a economia para morrer 4, 5 mil não deve acontecer. Parem nesse momento, vamos se isolar e deixa tudo em segundo plano.
O que importa, importa. O que não importa, não importa. E o esporte e a economia nesse momento não importa. E depois a gente vê, né? O importante agora é a saúde pública. Então é isso, gente. Um abraço e que em breve possamos nos encontrar aqui. Falou, gente. Um abraço. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Licamon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Alô, alô Brasil! Alô, alô internet! Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast. Hoje, um pouquinho diferente, de uma forma um pouquinho fora do normal, mas tentando estar contigo, amigo torcedor. É isso aí, amigo Neto, amigo ouvinte, o nosso programa está um pouco diferente hoje, porque não se fala em outra coisa. O mundo está totalmente voltado para a grande partida contra o Covid-19, a se dizer, o famoso coronavírus. Bom, por um lado, muita coisa está acontecendo, por outro, por enquanto, nada, né? Porque as Olimpíadas foram adiadas e nós não sabemos ainda ao certo como ficaram os campeonatos e as outras competições esportivas pelo mundo. Pois é, e a bola não rolou em campo e o retorno e a estrutura dos campeonatos pelo Brasil também ainda estão indefinidos. Sabemos também que não temos lutadores nos rings, nos tatames, nem nos octógonos. E também não temos a bola laranja caindo na cesta. Nós não temos carros nos paddocks, nós não temos carros na pista, nós não temos corredores nas pistas, nós não temos ninguém no pódio. Então nos resta a todos nós nos unirmos para que possamos juntos passar por essa fase difícil, torcer para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. Mas a gente vai passar por essa fase e vai passar junto. E depois a gente vai ver os nossos atletas, nossos craques, nossos campeões, nossos clubes, nossas seleções. E a gente vai vibrar muito de emoção e dizer mais uma vez que nós fomos os vitoriosos. Então, amigo ouvinte, vamos juntos para a maior partida de todos os tempos. Eu, você e o próximo contra o coronavírus. Bom, e então não esqueça de fazer a sua higiene. Lave bem as mãos com água e sabão aproximadamente por uns 30 segundos. Use álcool gel e evite o contato físico. E o mais importante, se você puder, fique em casa. Se você tiver condições, se você tiver oportunidade, fique em casa, para a sua segurança e a segurança do seu próximo. Bom, amigo Neto, amigo ouvinte, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu forte abraço, desejando muita saúde, muita vitória. Se cuidem. Lembrando que todas as quartas-feiras temos um encontro marcado aqui no Giro de Esportes NetoCast. Fica aquele abraço. Fui. E hoje não tem gol. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NBA e NFL. Para começar, vamos falar da NBA.
A NBA, como vocês sabem, está suspensa aí por conta do coronavírus, mas muita coisa tem acontecido na liga. Para começar, o que está acontecendo? Alguns donos chegaram a cogitar, principalmente no caso do Philadelphia 76ers, a pedir a retenção de salários dos funcionários de staff, de apoio ao basquete. Então eles tinham comentado de reter até 20% do salário do pessoal. Imagina que isso aí deu um problema gigantesco, porque vamos reter 20% do salário, daqui a pouco era só 20% de quem ganha acima de $50 mil por ano, daqui a pouco mais um pouco, e no final das contas eles acabaram voltando da decisão e não vai ter desconto nenhum a princípio. Porém, no caso dos jogadores, os salários serão pagos até 1º de abril. 1º de abril está garantido o pagamento de salários, porém, dali por diante, o pagamento de 15 de abril pode não ser pago. Como que funciona a NBA? Os jogadores recebem uma média por jogo. Então, o que eles fazem? Eles contam os jogos da temporada regular, que são 82 jogos, 5 jogos, que são os jogos de pré-temporada, que na verdade são 6, mas eles contam apenas 5, e 5,6 jogos, 5,6 jogos que seriam relativos aos playoffs. Por quê? Porque nem todos os times jogam os playoffs, mas eles meio que dão uma dividida pro rata para os jogadores. Então o que acontece? O salário anual dos jogadores ele é dividido por 92,6, que seria essa média. E aí o que eles podem fazer? O que os donos da NBA podem fazer? Para cada jogo cancelado, eles tiram 1,92,6 avos dos salários dos jogadores. Então essa é a ameaça que pode ocorrer aí no dia 15 de abril. Então é um problema sério isso, porque na verdade a NBA não está faturando, porque não tem jogos sendo transmitidos, logo ela não recebe da TV. Ao mesmo tempo, o contrato com os jogadores, ele é um contrato muito complexo, mas basicamente diz o seguinte, que a renda da NBA e a renda dos jogadores tem que ser 50-50. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode variar de 49% a 51% para cada um dos lados, mas não mais do que isso. Por exemplo, se por algum erro de cálculo a NBA faturar muito mais do que o normal, vamos falar assim, eles previam faturar 100 milhões, eles faturaram 120. 10 milhões dessa diferença, ou seja, 50% da diferença, é distribuída entre os jogadores, de acordo com a proporção salarial de cada um. Então, essa questão é muito importante e, ao mesmo tempo, contra. Se, por acaso, tem uma frustração de receita, a NBA tem vários mecanismos, mas o máximo que ela consegue pelas leis atuais seria 11% do salário dos jogadores para recuperar. Isso aí daria, como é 50%, daria lá uns 5 milhões e pouco. Mas o que a NBA está deixando de faturar, né, 5%, o que a NBA está deixando de faturar é muito dinheiro. E, claro, isso está gerando uma série de desconfortos e, claro, não se sabe ainda o que vai acontecer. O comissário-geral da NBA fez uma entrevista ontem falando disso e ele realmente demonstra não saber nem fazer ideia de quando que a NBA vai voltar a ter jogos. Então, vamos aí apertando os cintos. Claro, para você ver como que está a situação, o dono do Houston Rockets, que é o Fertitta, ele é dono de cassinos, ele é um dos sócios do UFC, ele, enfim, é muito rico. Porém, ele colocou 40 mil dos seus trabalhadores em dispensa e de licença. E aí, basicamente, o que acontece? Pela lei americana, na maioria dos casos, quando você está de licença, você não recebe nada. Nada. Você só não está oficialmente demitido, mas, na verdade, você não recebe direito nenhum e você tem que se virar. Então, você imagina isso. 40 mil trabalhadores em Las Vegas, que é uma cidade muito cara, tendo que se virar. Realmente é muito complicado isso. E isso vai chegar na NBA de alguma forma ou de outra, seja por questão dos contratos, seja por questão do cancelamento dos jogos. A gente ainda não sabe todos o que isso vai levar no momento. Mas sabemos que sim,
é grave e vai afetar a liga pelos próximos anos, principalmente porque nesse momento, se a gente retomar a liga agora em junho, julho, ela vai até setembro, já vai afetar a pré-temporada, então tem uma série de problemas aí que pode inclusive mudar o calendário da NBA para as próximas temporadas. E nesse momento, a última notícia, que é uma notícia triste, a mãe do Karl Anthony Towns, jogador do Minnesota Timberwolves, ela testou positivo para o coronavírus, e não só testou positivo, como ela está entubada em coma induzido nesse momento. O Karl Anthony Towns veio aí a público avisar disso, e quase chorando, imagina a situação com a mãe entubada, inconsciente. E outros jogadores, né, além dele, ele está sofrendo indiretamente porque a mãe, acho que até está sofrendo mais do que se fosse com ele mesmo. Outros jogadores testaram positivo, inclusive jogadores do Los Angeles Lakers, jogadores do Philadelphia 76ers, jogadores do Brooklyn Nets. Então, realmente, além do Utah Jazz mesmo, que foi onde foram os primeiros avisos de Covid. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Essa epidemia, a pandemia, está crescendo nos Estados Unidos e por isso ainda não se tem nenhum horizonte de retorno da NBA principalmente, mas claro, isso tem afetado os jogos da MLB e também da NHL, né? E assim que eu souber de novas notícias, eu aviso aqui no NetoCast Esportes. E agora vamos para a NFL. Na NFL, as coisas têm andado bem complicadas aí no momento. Nós tivemos a negociação, o novo contrato do pessoal. Antigamente eles tinham direito a 47% da renda e agora eles têm direito a 48,5%. E como é que isso se dará? Eles aumentaram a quantidade de jogos de 16 da temporada regular para 17, pegando um jogo da pré-temporada e transformando em um jogo para valer. E isso vai depender de contratos que eles ainda têm que fazer, tudo bem. E, ao mesmo tempo, eles aumentaram a quantidade de times no playoff, de 12 para 14, ou seja, um a mais por cada conferência. Então, apenas o primeiro colocado de cada uma das conferências da Americana e Nacional vai ter bye na primeira semana dos playoffs. O resto vai tudo jogar, e isso faz muita diferença, esse descanso nas rodadas posteriores. A outra grande diferença que a gente tem aqui a NFL estava fazendo isso para combater a XFL. A XFL, por conta do corona, foi cancelada esse ano. Pode ser que, por conta dos prejuízos financeiros que isso vai gerar, pode ser que nem volte ano que vem. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a NFL está se comprometendo financeiramente com muita grana. Esse dinheiro adicional, esse 1,5%, ele vai para jogadores, mas, ao mesmo tempo, se tem uma expectativa de que todo ano aumente um pouco o faturamento de TV. E a possibilidade que vai acontecer economicamente é que a gente tem uma grande queda esse ano. Então aí pode ser que isso impacte vários contratos. Tem muito jogador aí que estava esperando o momento certo para renovar, pensando aí em aumentar muito o seu contrato. E aí pode ser que encontre o mercado com uma deficiência de crédito, com valores muito menores, porque o salário máximo de cada equipe pode cair. Então vamos ver aí como é que isso aí vai se desenrolar nas próximas semanas. E com isso eu fecho aqui o meu relatório falando de NFL e de NBA e devolvo a bola pro Netão. Toca aí, Netão! E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês.
apoia.se/NetoCast. Olá, Netão e ouvintes do NetoCast Esportes, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação falando aqui, e hoje vamos fazer mais umas rapidinhas do esporte tênis. Thiago Wilde é diagnosticado com coronavírus. O tenista número 1 do Brasil, Thiago Wilde, anunciou no fim da noite desta terça-feira que foi diagnosticado com a doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus. O paranaense encontra-se atualmente em sua cidade natal, Marechal Cândido Rondon. Já venho me sentindo bem nos últimos dias, mas estou passando aqui para alertar todo mundo que tem que ficar em casa e se cuidar. É uma doença séria, mas que pode ser controlada com a força de todo mundo, acrescentou o Thiago em sua rede social. Wilde vive o melhor momento de sua carreira profissional. Ele conquistou no dia 1º de março um importante torneio que é o ATP 250 de Santiago, no Chile, tornando-se o brasileiro mais jovem a vencer um evento na elite do circuito. O atual 114 colocado do ranking mundial também defendeu a equipe nacional no duelo contra a Austrália na Copa Davis. Lembrando que todo o circuito profissional do tênis está atualmente suspenso até o dia 7 de junho, exatamente por conta do risco de transmissão do coronavírus. Os rankings mundiais da ATP e WTA também foram congelados até que as competições sejam retomadas. Bom, a ATP é o circuito dos rapazes e a WTA é o circuito das meninas. Adiamento renova sonho olímpico de Stephanie. O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 por conta da pandemia do Covid-19 acabou renovando as esperanças da brasileira Luiza Stefani de disputar a competição pela primeira vez. Embora viva um bom momento no circuito de duplas, com resultados positivos neste início de temporada, Stefani ainda está distante da zona de classificação para o torneio, mas terá um ano pela frente para tentar melhorar sua marca. A brasileira mais bem colocada do ranking das especialistas em duplas da WTA, Stefani aparece atualmente na 46ª posição, apenas um lugar abaixo de seu recorde pessoal. No entanto, apenas as 10 primeiras do ranking da modalidade entram diretamente na chave e têm direito de escolher qualquer parceira no top 300. As demais duplas são designadas a partir da soma dos rankings das duas jogadoras, que podem até se inscrever utilizando o ranking de simples. Paulista de 22 anos, Stephanie vive nos Estados Unidos desde a adolescência. Grande parte de sua formação como tenista foi na academia Saddlebrook, na Flórida. Inclusive, vou deixar um jabazinho aqui. No Tenistas em Ação entrevistei a Stephanie Tomita, que é uma professora brasileira que se mudou para lá em Saddlebrook, trabalha na academia Saddlebrook e hoje ela é uma referência. A entrevista está bem legal e eu recomendo. Bom, voltando aqui, a Luiza Stefani também passou 4 anos no circuito universitário norte-americano quando estudou em Pepperdine, na Califórnia. Para ela, é positivo poder ter uma estrutura de treinamento à disposição mesmo nesse importante período de distanciamento social. Federer faz doação milionária para combater o vírus. Em meio à pandemia do coronavírus, que assola e preocupa o mundo inteiro, o suíço e multicampeão Roger Federer, considerado por muitos especialistas como o melhor tenista de todos os tempos, anunciou que fará uma doação milionária junto com a esposa Mirka Vavrinek para cuidar das famílias mais necessitadas em seu país. Esses são tempos desafiadores para todos e ninguém pode ficar para trás. Mirka e eu decidimos doar 1 milhão de francos suíços para as famílias mais vulneráveis na Suíça. Nossa contribuição é apenas o começo e espero que outros também se juntem a nós para ajudar mais famílias necessitadas. Juntos podemos superar essa crise. Fiquem com saúde, escreveu o suíço nas redes sociais. No momento, Federer segue sua recuperação após uma artroscopia no joelho feita em fevereiro. Por causa disso, Roger não pôde defender o título na ATP 500 de Dubai e também não jogaria os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, além de toda a temporada de Saibro, mas acabou não fazendo diferença porque com o Covid-19 o circuito foi tudo paralisado e só deverá voltar em junho com o suíço na temporada de grama. Vídeo de Feijão e irmã leva a investigação policial. Um post com vídeo publicado em sua conta no Instagram no sábado passado trouxe mais uma dor de cabeça ao João Souza, o Feijão, tenista que está banido do circuito internacional por ter sido acusado de participar dos esquemas de apostas em seus jogos. Feijão filma sua irmã, Maria Clara, e no vídeo os dois falam de forma jocosa sobre a pandemia do coronavírus. Ela diz que contraiu o vírus e ele afirma, entre risadas, que sua irmã teria infectado a cidade. Depois da péssima repercussão, Feijão retirou o post do ar e pediu desculpas publicamente, afirmando ter feito uma piada de mau gosto. Maria Clara também lamentou o ocorrido e disse que todos na família têm consciência da gravidade da pandemia. No entanto, foi aberta uma investigação policial na cidade
e lavrado o boletim de ocorrência. O que dizer, né? Lamentável, brincadeira de muito mau gosto. E o João Souza, que já está aí convivendo com um problema seríssimo, pois foi banido do esporte, vai ter aí mais uma dor de cabeça para enfrentar. Bom, então, e ouvintes, é o que temos por hoje. Notícias mais de bastidores do que das quadras, mas é por conta dessa situação mundial sobre a pandemia coronavírus. Desejo a todos saúde, fiquem todos bem em suas casas, né? E vamos torcer para que essa situação complicadíssima que está afetando a vida de todos nós passe e que em breve a gente volte às vidas normais, né? Beleza? Obrigado, Netão, mais uma vez pelo convite. Um abraço para você e para os ouvintes do NetoCast Esportes. E até mais! Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast Podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!